noite. Oi, boa noite. Muito obrigado a todos. Boa noite. Pela presença. Então, hoje nós vamos ter uma sessão especial, né, nos nossos Tumor Boards. Hoje, na verdade, vai ser o nosso encontro pós-ASCO, destacando, então, as doenças hematológicas, cujos estudos foram apresentados na última reunião da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Eu queria, de antemão, agradecer os colegas que aceitaram aí fazer a seleção e a preparação dos temas. Eu sei que é um trabalho árduo e nós vamos começar, na verdade, com uma pequena alteração da nossa agenda. Nós vamos começar com a doutora Luana Kelly Rocha, lá do Rio de Janeiro, que vai falar um pouquinho para a gente dos estudos em leucemias agudas. Muito obrigada, Luana, e acho que a gente poderia deixar as perguntas para o final das 3 sessões. Consegue. É melhor nós fazermos após cada sessão, porque aí nós conseguimos discutir melhor. Muito obrigado. Boa noite a todos. Queria também agradecer o convite, vou iniciar aqui o compartilhamento, agradecer ao Abel aí pela troca gentil também do cronograma. Todo mundo me escuta e está conseguindo ver a tela? Tá perfeito. Então, eu sou Luana, trabalho aqui na Oncologia Dor do Rio de Janeiro. Vou falar um pouquinho para vocês. Na verdade, o tema que me coube foi síndromes mielodisplásicas e sobre as leucemias. Foi uma tarefa bem difícil, como o professor Rego já falou, de encontrar a agulha no palheiro, que foi satisfatória para todos nós, que coubesse na nossa necessidade aí de informações, e ao mesmo tempo correr contra o tempo, já que a gente tinha um cronograma bem curtinho. Eu vou começar falando um pouquinho sobre as mielodisplasias. Foram várias sessões, bem interessantes os temas todos, e eu separei algumas novidades. A gente é uma doença bastante prevalente, a gente tem bastante casos na prática clínica, e nem sempre a gente discute muito, né? Eu vou começar lembrando que as mielodisplasias de baixo risco, aquelas que a gente coloca no IPSS revisado abaixo de 3,5, né, como muito baixo, baixo intermediário, apesar delas terem uma progressão bem reduzida para leucemia aguda em curto tempo, o paciente que vem desenvolvendo necessidade transfusional ao longo do tempo do curso da doença, principalmente quando já são refratários ao uso de agentes estimulantes da eritropoese, apresentam uma queda significativa na sobrevida global, aqui com 6 meses, com 12 meses, com 24 meses de diagnóstico. Isso somado principalmente também a essa questão da refratariedade e a ausência de outras medicações para melhorar esse curso. Além do impacto na sobrevida global, há um nítido impacto na qualidade de vida, na capacidade de mobilidade, altos cuidados, atividades de vida diárias, dor, a questão do deslocamento, ansiedade, depressão para as clínicas de transfusão. Então, existe uma necessidade importante de tentar evitar ou regredir essa necessidade transfusional. Nesse ponto, eu trouxe algumas medicações. As 2 principais foram o luspatercept, que é uma proteína de fusão recombinante. Ela se liga à superfamília de ligantes do TGF-beta, reduzindo a sinalização das vias das SMAD2 e 3, permitindo uma maturação eritroide através da liberação do bloqueio da diferenciação tardias dos eritroblastos. Então, essa sinalização da SMAD2 e 3, ela é observada nos casos de eritropoese ineficaz, também nos casos de talassemia, e quando você consegue bloquear, reduzir essa sinalização, você permite a diferenciação do eritroblasto. Esse aqui foi um estudo, o estudo medalista do luspatercept, foi usado em pacientes com mielodisplasias de baixo risco, refratários ao uso prévio de eritropoetina. Aqui a gente consegue ver de uma forma bem significativa nos gráficos a redução progressiva da necessidade transfusional ao longo das semanas, aqui com 8 semanas, aqui com 12 semanas, mas aqui fazendo um intervalo de 1 a 24, com 12 semanas, mas intervalando a transfusão de 1 a 48 semanas, e aqui com mais de 16 semanas, uma diferença bem significativa para o braço do luspatercept contra placebo, e a duração de resposta também é bastante significativa para o braço do luspatercept, com uma duração ali de quase 80 meses. Existem estudos em andamento sobre o uso dele em combinação com outras medicações para outras linhas e em primeira linha também para os pacientes com mielodisplasia em baixo risco.
Outra medicação também bastante interessante são os inibidores de telomerase, como o emeltestat. Ele também vem sendo testado para mielofibrose. Eu trouxe esse estudo aqui, que é o IMERGE. Ele foi usado para pacientes que não apresentam com mielodisplasia de baixo risco, não deleção do 5q, refratários ou recaídos após o uso de agentes estimulantes de eritropoese, com níveis de eritropoetina acima de 500, que já seria um critério para a gente nem tentar o uso de eritropoese, que não tivessem sido expostos previamente nem a lena, nem a agente hipometilante, e com uma necessidade transfusional acima de 4 unidades a cada 2 meses. Esse estudo teve só a complementação e a liberação dos dados de fase 2, o estudo de fase 3 está em andamento ainda. Nesse estudo de fase 2, nós tivemos 42% dos pacientes conseguindo uma independência de necessidade transfusional com 2 meses. A mediana de resposta foi em torno realmente das 8 semanas. A duração dessa resposta de interrupção de necessidade transfusional durou 86 semanas. E a capacidade de atingir uma resposta hematológica com melhora da eritropoese, que são critérios mais novos de resposta do IWG, de 68%. Nesse grupo de pacientes, os efeitos principais observados colaterais foram citopenias, como a trombocitopenia, neutropenia e anemia, né, uma proporção até elevada de grau 3 e 4, mas que eram reversíveis em 4 semanas. Já para os pacientes de alto risco, acima então do IPSS revisado de 3,5, eu separei 2 medicações promissoras. Uma delas foi o pevonedistat, que é um inibidor de uma enzima nova, que nós chamamos, a sigla dela é o NAE, a tradução, né, seria uma enzima ativadora do NED-D8. Ela funciona bloqueando a ubiquitinação de proteínas selecionadas na via dos proteasomas, causando, então, um acúmulo de proteínas regulatórias, quando ela está inibida, que vão impedir replicação de DNA, parada de ciclo celular, redução de sinalização da via do NF-kappa-beta, levando a uma apoptose celular e à morte das células tumorais. No ASCO, eles falaram muito, na verdade, desse braço, o braço que fala dos pacientes com mielodisplasia de alto risco, embora também houvesse pacientes com MMC de alto risco e LMA com baixo percentual de blastos. Eles foram randomizados, então, para receber com combinação com azacitidina ou azacitidina isolada. Nessa população dos pacientes mielodisplásicos de alto risco, nós tivemos um dobro de respostas completas, de 52 para 27, o triplo de duração de respostas, com duração de 35 meses contra 13, melhora na dependência transfusional de hemácias e na duração desta resposta, melhora no tempo de progressão para leucemia, também em dobro, e sem toxicidade excessiva. E esse aqui é o gráfico inicial da sobrevida livre de progressão, para o braço, então, controle de 20 meses, e para o braço da azacitidina isolada de 14,8, com hazard ratio de 0,53. Outra medicação também extremamente interessante e nova em termos de mecanismo de ação é o magrolimab. Ele é um anticorpo monoclonal que vai bloquear o checkpoint inibitório imune CD47, retirando o sinal do not eat me. Na verdade, então, todas as células nossas saudáveis e algumas células tumorais, elas apresentam um CD47, que é reconhecido por essa pequena molécula aqui, o SIRPα-alfa, e não deixa, então, o macrófago fagocitar essa célula. Quando a gente usa esse anticorpo monoclonal, ele vai bloquear esse CD47 das nossas células saudáveis, das células tumorais, então esse reconhecimento para não fagocitá-los não vai mais acontecer, e a gente vai conseguir reconhecer outras proporções nas células doentes, e vai haver a fagocitose tumoral. O ENHANCE é um estudo de fase 3 que está em andamento. Ele vai recrutando pacientes com LMA que são inelegíveis para quimioterapia de indução de alta dose, pacientes não tratados com mielodisplasia de alto risco, né, incluindo a categoria de risco intermediário, muito risco e muito alto risco pelo IPSS revisado. Esses dados aqui iniciais são dados do fase 1B, e nós tivemos, então, taxas de respostas globais de 91% no grupo de mielodisplasia, resposta completa de 42%, a resposta completa composta de 35%, e uma independência de necessidade transfusional de hemácias de 58%, são dados bem promissores. Na LMA foram ainda maiores, esses dados principalmente em relação à população com mutação do TP53, né, com 78% de respostas. Com relação, então, mudando agora para as leucemias mieloides agudas, eu trouxe também alguns abstratos, se não me engano foram 4, que eu vou tentar passar sobre medicações e follow-ups e atualizações de estudos que também nós já conhecemos e medicações novas.
Esse, que é o abstract 7007, falava da eficácia e da segurança da aspacitarabina em agente único, usado em primeira linha para pacientes com leucemia mieloide aguda que não fossem candidatos à quimioterapia de alta dose. Então, a aspacitarabina é uma molécula interessante, ela é uma astarabina ligada convalentemente ao aminoácido asparagina, é um metabólito inativo que vai sofrer uma hidrólise não enzimática, liberando, então, a astarabina no plasma e dentro das células. Essa liberação da astarabina vai acontecer de forma gradual, em 8 horas, mas a infusão da medicação em apenas 1 hora. A dose da aspacitarabina de 4,5 gramas por metro quadrado dia era equimolar à dose de 3 gramas por metro quadrado dose da astarabina tradicional. Essa liberação gradual no plasma promove uma redução significativa no pico de concentração máxima da medicação, reduzindo, assim, a exposição sistêmica à astarabina livre e com menos eventos em tecidos não desejáveis, principalmente no trato gastrointestinal e no sistema nervoso central. Foi um estudo de fase 2, a mediana de idade foi de 73 anos, 37% dos pacientes envolvidos possuíam LMA secundária, seja outra neoplasia, seja relacionada à terapia, e as taxas de resposta completa foram de 39%. No grupo, então, se a gente excluísse os pacientes secundários a SMD ou a outras neoplasias mieloides que já tivessem usado agente hipometilante com ou sem venetoclax, as respostas completas subiam para 45%, 63% dos pacientes com DRM negativa. Nesse grupo de pacientes, a mediana de resposta foi de 1 ciclo, o tempo médio de recuperação medular da indução de 28 dias e nas consolidações de 15 dias, a mortalidade em 30 dias de 10%. Os principais eventos adversos foram mielossupressão, infecções e alterações eletrolíticas já habitualmente vistas nos regimes de indução tradicionais de LMA. E o interessante foi que nesse grupo de pacientes não aconteceu nenhuma neurotoxicidade cerebelar e nenhuma mucosite. O abstract 7018 foi sobre a DRM nos pacientes com LMA tratados com venetoclax e azacitidina, no grupo do VIALE-A. Essa DRM foi avaliada de medula óssea ao final da indução e a cada 3 ciclos. Achei interessante ressaltar que eles fizeram uma citometria de fluxo multiparamétrica com sensibilidade de 10-3, não teve nenhum, não foi NGS, não era 10-6, não era uma sensibilidade tão impossível da gente poder utilizar na nossa prática clínica. O grupo, então, só para a gente lembrar, o VIALE-A foram randomizados pacientes para o grupo do venetoclax com azacitidina, na proporção de 2:1 contra placebo com azacitidina, pacientes não elegíveis à quimioterapia de alta dose. Dentro desse grupo, no braço controle, nós tínhamos 190 pacientes atingindo resposta completa ou hematológica com recuperação incompleta. Desse grupo, nós tínhamos disponíveis para avaliação de DRM 164. Desse grupo, 67, o que representa 41%, estavam com a DRM negativa que ele colocou como endpoint, que seria o 10-3. No grupo, então, da azacitidina com placebo, nós tivemos 41 pacientes com respostas completas hematológicas com ou sem recuperação completas. Desse grupo de pacientes, somente 34 tinham amostra para avaliação de DRM, e desse grupo, somente 11 estavam na DRM inferior a 10-3. E eles foram excluídos dessa análise apresentada no ASCO. O número era muito pequeno. Então, aqui estão as características dos pacientes que conseguiram atingir. Em azul, são os pacientes com DRM negativa. Em laranja, são os que não tiveram esse nível acima de 10-3. E aqui são as características de base dos pacientes. A gente consegue ver, o que chamou bastante atenção, na verdade, foi principalmente a taxa de DRM negativa nos pacientes com mutação da nucleofosmina, já chegando ali a 88%. Os pacientes com mutação do FLT3 ficaram em torno de 50%. Pacientes com mutação do IDH1 ou 2 também, em torno aí também de 50% de resposta, e o TP53 em torno ali de 30% de DRM negativo. Então, separando aqui as curvas por azulzinhas, então, DRMs negativas e laranjinhas, DRMs positivas, a gente vê uma nítida diferença na duração de remissão, na sobrevida livre de eventos e na sobrevida global. Sendo que nessa análise multivariada, o que chamava bastante atenção para a sobrevida global realmente foi a DRM, com um P super significativo, e a citogenética de alto risco contra a sua genética intermediária.
Também foi ressaltado que a gente tinha uma progressão nas taxas de DRM ao longo do curso de tratamento, né? Então, ao final do ciclo 1, em torno de 25%, ao final do ciclo 7, mais pacientes estavam em resposta mínima residual detectável. E essa aqui é uma curvinha da sobrevida global, mostrando que, na verdade, o tempo em que os pacientes atingiam essa taxa de DRM negativa não teve impacto na sobrevida. Se ela era extremamente precoce, como aqui na linha que não é tracejada, que foi o final do ciclo 1, ou se ela aconteceu ao longo dos ciclos subsequentes. Então, como conclusão, a DRM negativa teve maior duração de resposta, de sobrevida livre de eventos e de sobrevida global, foi preditor de sobrevida global. As taxas da DRM foram obtidas tardiamente no curso do tratamento, então a gente tinha 25% após ciclo 1 e mais 21% após o ciclo 7. O benefício foi semelhante, independente do tempo em que ela ocorreu ao longo do tratamento. E, de forma interessante, os pacientes que apresentaram as maiores taxas de mielossupressão e de neutropenia foram os pacientes que também apresentavam os casos de DRM negativo, mostrando a alta eficácia da medicação nesse grupo de pacientes. Ainda no grupo da LMA, eu trouxe também o abstract 7013, que foi um follow-up dos pacientes recaídos refratários com mutação no FLT3, tratados com gilteritinib, né, do Admiral. Nessa avaliação, ele fez uma nova análise 2 anos após a primeira, com o objetivo de falar sobre eficácia a longo prazo, reanalisar recaídas em 2 anos, as respostas ao transplante e os eventos adversos após o primeiro ano de uso do gilteritinib. Então, aqui era o trabalho inicial. Os pacientes foram randomizados para receber gilteritinib ou quimioterapia padrão de resgate, 4 opções de quimioterapia de alta dose clássicas. Em seguida, esses pacientes também poderiam ser randomizados para serem transplantados ou não. E entre os pacientes que foram transplantados no grupo do gilteritinib, depois eles foram randomizados para receber gilteritinib de manutenção ou não. O que chamava bastante atenção é o N de pacientes após esses 2 anos. Então, nessa faixa aqui de baixo, laranjinha, a gente tem a quantidade de pacientes vivos e sem recaída que transplantaram e estavam em manutenção, 16, que transplantaram no braço do gilteritinib sem manutenção, apenas 2, que não transplantaram, 8 no braço do gilteritinib, que não transplantaram no braço da QT, apenas 6, e que transplantaram no braço da QT, 8. A maioria dos pacientes, então, após 2 anos, que estavam vivos e sem recaída, tinham o seguinte perfil: eram pacientes com menos de 65 anos, haviam sido selecionados previamente para QT de alta dose e apresentavam uma menor fração alélica do FLT3 e TD. A sobrevida global foi superior para os pacientes que conseguiram atingir a taxa de resposta completa e foram submetidos ao transplante. As respostas foram duráveis e tivemos baixas taxas de recaídas após um ano e meio de uso. A maior parte das recaídas aconteceu nos primeiros 12 meses do segmento. Aqui é uma tabelinha mostrando, então, dos pacientes que foram para o transplante, quais foram as características de resposta. Então, no grupo do gilteritinib, nós tivemos taxas de resposta semelhantes em termos de resposta completa, mas o N do grupo da quimioterapia padrão foi bem inferior, né? Então, a proporção acaba ficando, tem que prestar atenção na proporçãozinha. Tivemos taxas de resposta completas compostas em torno de 62% para o gilteritinib e de 58% para a quimioterapia padrão. Aqui são os pacientes, então, a linha de sobrevida global para os pacientes em azulzinho são os pacientes em uso do gilteritinib e o vermelhinho são os pacientes de quimioterapia padrão. Aqui são os pacientes que atingiram a resposta completa composta antes do transplante, então mostrando que as sobrevidas globais não tiveram diferença, se você conseguisse atingir esse tipo de resposta e fosse submetido ao transplante. E aqui são os pacientes que não conseguiram, né? Então, a gente já mostra que os pacientes com quimioterapia padrão teve uma mediana aqui de sobrevida de 9 meses contra 20,2 meses antes do transplante. Um ponto bastante interessante foi que após o primeiro ano de uso, a taxa dos efeitos adversos associados ao gilteritinib foram bem inferiores, principalmente os relacionados à incidência de eventos adversos mais graves, acima de grau 3 ou mais. Então, após o primeiro ano, a gente praticamente já não consegue ver
um pouco aqui de aumento de CPK, um pouco aumento de bilirrubina, hipóxia, alteração de GGT, mas nada muito significativo. E aqui é a sobrevida global, então, após mais 2 anos de segmento, né, mostrando que o braço do gilteritinib mantém, mas essa vantagem vai se reduzindo e tende aqui aparentemente a atingir um platô ao longo dos próximos anos. Então, em 3 anos, nós tivemos em torno de 15,8% para o braço do gilteritinib e 10,4% para a quimioterapia padrão. O último da LMA, que eu trouxe para a gente discutir, foi o uso do venetoclax da azacitidina, em pacientes, no uso de pacientes não candidatos à quimioterapia de alta dose, que apresentavam neoplasias mieloides relacionadas à terapia prévia, antecedentes de síndrome mielodisplásica ou antecedentes de LMMC. Nós sabemos que a LMA secundária à terapia, mielodisplasia ou leucemia mielomonocítica crônica prévia são preditores de piores desfechos, independente da idade. Normalmente, esse grupo possui um cariótipo complexo e ou mutação de TP53, o que é responsável por esse pior prognóstico. E aqui eles fizeram uma análise de um subgrupo de pacientes no VIALE-A com essas características, demonstrando que as taxas de resposta e sobrevida global também foram superiores quando comparadas ao uso da azacitidina em monoterapia. Então, aqui, de novo, o VIALE-A, aqui é a subpopulação que foi analisada, né, os pacientes associados, então, à LMA secundária à terapia prévia ou com antecedentes de mielodisplasia e LMMC, no braço controle e no braço placebo, entre aspas, né, a azacitidina com placebo. Aqui, então, são as características de base, o que chamava bastante atenção. Nós tínhamos uma população bem representativa acima de 75 anos, a grande maioria dos pacientes. Foram incluídos uma porcentagem de pacientes com status performance 2, 3. Como já era esperado, a maioria dos pacientes apresentavam cariótipo complexo. Na terapia, na LMA secundária à terapia, nós temos em torno de 30% de mutações no TP53 e no IDH1 e 2. Uma proporção em torno de 20% de FLT3, IDH1 e 2 e TP53 para LMA associada a SMD ou LMMC. Aqui, então, está um gráficozinho mostrando as taxas de resposta e as taxas de duração de resposta. Né? Esse primeiro gráfico a gente consegue ver nitidamente que a gente tem um benefício muito grande para a resposta completa e completa com recuperação hematológica incompleta para o braço da azacitidina com venetoclax. Aqui a mediana de resposta não atingida para o grupo do ASA com veneto e de 4,6 meses para a azacitidina isolada. Aqui é o grupo da LMA secundária SMB ou LMMC prévios, também mostrando bastante resultados bem mais significativos na combinação do veneto com ASA, uma mediana de duração de resposta de 17,4 meses contra 17,3 contra 5,8, e aqui quando a gente combina uma taxa de resposta para resposta completa com uma resposta completa hematológica, já quase um pouquinho mais semelhante, mas ainda assim com benefício para a azacitidina com venetoclax. Então, as respostas foram observadas em todos os grupos, o que chamou, né, maiores significativamente na combinação. A única coisa que ficou chamando a atenção aqui, que foi ressaltado, foi essa questão aqui da deleção do 17, desculpa, da deleção do 7, da monossomia do 7, que aparentemente parecia que seria melhor a azacitidina isolada, e na verdade o questionamento durante a apresentação foi que isso aqui devia ser analisado com bastante cautela, já que o N era extremamente pequeno. Com relação aos eventos adversos, a gente já está mais ou menos habituado a ver que a combinação tem muito mais leucopenia, muito mais anemia e leucopenia para os dois grupos e neutropenia febril. As demais reações adversas foram até semelhantes na combinação ou não da azacitidina com venetoclax. Aqui, então, são sobre as curvas de sobrevida global, para a LMA associada à terapia prévia e LMA associada a SMD e LMMC. A curva em azulzinho é a combinação, a curva em verdinho é a azacitidina isolada. Para esse grupo aqui, a gente consegue ver um benefício com hazard ratio de 0,57.
Para esse grupo aqui, inicialmente, não, as curvas são meio enroladinhas, mas depois, com hazard ratio de 0,64, a gente já tem uma sobrevida mediana aqui de 16,4 meses para o venetoclax e de 11,4 para a cidina, com as curvas separando progressivamente. Eu trouxe também tem mais uns dois artiguinhos agora falando sobre LLA e LMC. LMA, o mais interessante foi esse trabalho do 7002, o Abstract 7002, falando sobre os resultados de fase 2 do ZUMA-3. Foi um estudo avaliando um CAR-T contra a CD19 em adultos com LLA recaído refratário B. Então, foram 55 pacientes que receberam a infusão do CAR-T. Eram pacientes com LLA-B recaído refratário, com uma mediana de idade de 40 anos, mas incluiu pacientes de até 84 anos. A mediana de blastos na medula era de 5 a 100, mas uma mediana de 65%. Os pacientes eram extremamente politratados. 47% tinham mais de 3 linhas prévias de tratamento. 45% tinham sido expostos ao blinatumomab, que foi um dado interessante, né? Já tinham usado um anti-CD19 prévio. 22% tinham usado inotuzumab e 42% já tinham feito transplante halogênico. O tempo para manufatura e liberação do produto desde a leucoférese foi de 2 semanas. As células CAR-T, então, eram infundidas após um condicionamento com ciclofosfamida e fludarabina. Elas deixaram de ser detectadas na grande maioria dos pacientes após 9 meses, principalmente mesmo nos respondedores. Em 12 meses já houve um retorno completo da população de linfócitos B. Os eventos adversos de grau 3 ou mais aconteceram em 95% dos pacientes, tá? Então, anemia, neutropenia febril, síndrome de liberação de citocinas grau 3 ou mais em 24% e eventos neurológicos em torno de 25% também para grau 3 ou mais. 80% dos pacientes precisaram de tocilizumab, 75% precisaram de corticoide e 40% precisaram de aminas vasoativas. É uma terapia que bastante emocionante em termos de eventos adversos. E as taxas de resposta, então, foram de 79,9% e 97% desses pacientes tiveram DRM negativo. 31% de pacientes nessa população extremamente pré-tratada conseguiram atingir remissão sem transplante halogênico. 10 pacientes desse grupo foram submetidos ao transplante halogênico. A mediana de tempo para obter essas respostas foi em torno de 1,1 meses. A mediana de duração da resposta, de 12,8 meses. A sobrevida livre de recaída, de 11,6, perdão. E a sobrevida global, de 18,2 meses. Tá? As respostas foram observadas e foram positivas em todos os subgrupos de pacientes, exceto para os pacientes que apresentavam blastos na medula acima de 75%. As maiores concentrações séricas do CAR-T foram observadas nos pacientes que responderam, principalmente nos pacientes que tiveram a DRM negativa, e também foram os casos onde nós tivemos os maiores eventos neurológicos grau 3 ou mais, e as síndromes de liberação de citocinas grau 2 ou mais. Então, é uma terapia bastante promissora, mas que vai exigir que a gente se prepare bastante na construção de todo o conjunto de equipe multidisciplinar e de apoio para esse paciente. E, por último, para dar uma pinceladinha, fugindo também das leucemias agudas, eu trouxe o Abstract 7000, que foi uma análise do OPTIC, que é o estudo com randomização de dose, fase 3, do ponatinib em início de terapia para pacientes com LMC em fase crônica, que já tivessem sido expostos a 2 ou mais terapias com TKI, ou que tivessem mutação da T315I, que fossem refratários ou intolerantes ou com a mutação. Eles foram, então, selecionados para receber 1 para 1, ponatinib 45, dose de início, ponatinib 30 mg dia ou ponatinib 15 mg dia. Os pacientes com as doses mais altas, então, sofriam um descalonamento de dose para receber 15 mg dia, assim que eles tivessem a resposta molecular maior, que é o BCR-ABL abaixo ou igual a 1,5. E esse era o endpoint primário, que era avaliar a resposta molecular maior com 12 meses. Então, a mediana de follow-up foram de 32 meses.
né? Isso precisava que o último paciente incluído tivesse pelo menos também 12 meses de segmento para poder ter análise do endpoint primário. Essas são as características dos pacientes, dos 3 grupos. O que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção aqui é que os pacientes, em torno de quase 28, 27, 23% já tinham hipertensão arterial. Em torno ali de 15, 20% tinham dislipidemia. Em torno ali de, a grande maioria tinham um IMC acima de 25, então pelo menos em torno de sobrepeso. Então já era uma população com fatores de risco para doença cardiovascular e para eventos arterioclusivos. Mais de 50% dos pacientes já tinham usado 3 ou mais TKIs prévios. Em torno de 20% até 27% tinham a mutação do T315I. E a grande maioria, mais de 60 ou mais por cento dos pacientes, tinham obtido com a terapia prévia resposta hematológica apenas ou até menos do que isso. O endpoint primário, então, com 12 meses, como mostra aqui no gráfico, a principal resposta foi realmente no grupo que começou com a dose mais alta, de 45 dias. Ao longo do tratamento, a gente vai vendo um aumento do percentual de pacientes que conseguem atingir o BCR-ABL inferior a 1%, com 6, com 12, com 24, e isso aqui se traduziu no final das contas a uma redução mais precoce na dose do ponatinib, levando a uma mediana de dose de miligramas dia, no final, praticamente igual para todos os grupos, e bem mais precocemente nós conseguimos atingir a mesma dosagem do grupo que começou com 15 miligramas no grupo de 45, porque essa resposta era mais rapidamente obtida e a gente reduzia essa dose. Então, a dose acumulada não era tão grande assim. Aqui para demonstrar que o grupo que começou o ponatinib na dose de 45 miligramas teve melhor resposta quando ele tinha a mutação do T315I comparado com os demais. Também foi superior começar com a dose mais alta para o grupo que apresentavam outras mutações além da T315I. E o grupo de pacientes que tinham aquela resposta muito ruinzinha, então resposta hematológica ou até menos do que isso, né, na época que trocou para o ponatinib, também foi o grupo que se beneficiou mais rapidamente, teve respostas mais adequadas ao longo dos subgrupos, dos demais subgrupos. Então, os pacientes com doença mais agressiva, mais refratária, se beneficiavam de começar com 45 miligramas. Em termos de eventos adversos, obviamente eles foram superiores em incidência no grupo também com 45, né? Mas não foi uma incidência tão maior assim. Então, de eventos adversos graves, nós tivemos em torno de 33% para o grupo de 15% e 34% para o grupo de dose mais alta. Eventos grau 5 do óbito, tivemos 2 no grupo de 45 que foram óbitos por morte súbita e 2 no grupo de 15 miligramas que foram por pneumonia. Foram superiores também as taxas de descontinuação, de redução de doses ou de interrupções no grupo que começou com 45 miligramas. Em termos dos eventos arterioclusivos significativos, um pouco superiores também no grupo com dose mais alta, 5% contra 3%. Os eventos globais foram 3 vezes maiores também no grupo que tinha dose de 45 miligramas desde o início. E aqui foi uma tabelinha bem interessante e até bem construída para mostrar que para tentar balancear o risco-benefício desse uso da dose mais alta. Quando você começa com a dose de 45 miligramas do ponatinib, você tem um delta na capacidade de obter a resposta completa no final de 12 meses, muito superior do que se você começasse com outras doses. Ao passo que, começando com a dose de 45, o delta do risco do evento arterioclusivo não é tão significativo assim, quando comparado com as demais doses. Então, vale a pena realmente pensar no benefício que o paciente vai conseguir e no manejo desse paciente nos primeiros meses, onde ele fará a dose mais alta para ser mais rigoroso, visando esse ganho de resposta global. Aqui, então, foram as taxas de sobrevida global. Como a gente já esperava, elas são muito superponíveis e são muito boas, muito representativas, muito significativas, dá inveja para a gente nas outras doenças
quando a gente compara uma população extremamente tratada. E a sobrevida livre de progressão, como o follow-up ainda não é tão grande, a gente ainda tem sobrevidas muito próximas, mas que parecem que vão começar a se afastarem aqui ao longo do tempo, para o grupo que começou com 45, que começou com 30, ou que começou e manteve as doses mais baixas. Eu sei que era muita coisa, eu tentei dar uma corrida para a gente não atropelar os outros colegas, mas fico à disposição. E eu consultei, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, eu consultei o canal do Diálogo Rocha, ele tem todos os slides, todas as aulas, todos os vídeos disponíveis para tudo que a gente quiser da ASCO 2021, acho que vale muito a pena dar uma olhadinha, se vocês tiverem curiosidade aí de mais alguma coisa. Obrigado, Ana. Realmente é bastante coisa, a gente sabia, mas acho que você enfrentou. Alguma pergunta mais premente? Um pouquinho nessa hora. Eu acho que eu vou só chamar a atenção de um trabalho que me chamou a atenção quando eu vi, que é do magrolimab, né, o anti-CD47, essa resposta do anti-CD47 em pacientes com mutação do P53. Então, eu acho que essa vai ser uma indicação da droga, eu acho que vai ser importante, e essa é uma necessidade médica não atendida. Então, eu acho que junto com o venetoclax, né, que a gente viu que também tem uma resposta boa para P53, mas você ter mais de 70% de resposta em pacientes mutados com essa droga, com esse anticorpo, é bastante significativo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu peço que levante a mão, porque estamos com bastante gente participando, talvez eu não veja aqui. Então, para quem não sabe, fica nas reações no painel inferior à direita. Ok. Luana, muito obrigado mais uma vez. E aí, agora, eu gostaria de chamar, então, o Vitor Sporn para falar para a gente, desculpa, do Vitor Augusto Malad, perdão, para falar para a gente de doença linfoproliferativa. Perdão, Vitor. Tranquilo, doutor, tem 2 Vitors na equipe. Eu vou abrir aqui a apresentação, gente. Eu vou repetir as palavras da Lu. Um desafio muito bem-vindo, mas um desafio de qualquer jeito. A gente tem 178 artigos para discutir e, sinceramente, uns 60 são muito interessantes. Então, fazer a triagem do que a gente vai apresentar em 20 minutos sobre linfoma e leucemia linfocítica crônica, em 178 materiais, entre pôsteres, resumos e publicações, todos muito, muito interessantes. Então, antes de qualquer coisa, meus conflitos de interesse, tudo em paz. E como eu estava vendo os artigos, eu comecei a separar. E a hora que eu cheguei no final, eu tinha 80 artigos separados. Eu falei, isso não vai dar certo. Então, eu precisei estabelecer critérios, porque eu entendia como highlights. E o que eu coloquei como highlights para trazer para vocês são, primeiro, estudos bem definíveis e já prontos para serem aplicados, ou muito interessantes para serem aplicados no mundo real, ou aqueles com muito potencial que a gente merece ficar de olho, que tem uma possibilidade de acesso no país, por isso eu limitei um pouco a falar de CAR-T, eu trouxe só 2 estudos mais no final, uma coisa um pouquinho mais rápida, que tem uma relevância e um impacto clínico e prático. Por isso eu optei por priorizar dados mais maduros, estudos de fase 2 já mais avançados, fase 3 ou 4, aliás, nesse tópico tiveram excelentes estudos de mundo real, né? A gente vai falar deles com certeza, e eu optei por deixar esses como os critérios. Então, para leucemia linfocítica crônica, o que nós temos, se eu tiver que colocar em um bullet point, maior estudo, e eu divido a opinião com o próprio highlights do ASCO, né, a palestra do highlights interna deles, foi esse estudo, um estudo de acalabrutinib versus ibrutinib de comparação direta, que mostrou que para LLC já tratada, o acalabrutinib teve a mesma progression-free survival que o ibrutinib,
mais um melhor perfil de efeitos colaterais, particularmente efeitos de cardiotoxicidade. Então, este é o estudo, Dr. John Bard, e primeiro head-to-head trial, e importante que ele trabalhou com pacientes, ele colocou como critério de inclusão a presença da deleção 17B ou 11Q, foi randomizado de 1 para 1, aqui estão as doses. Ele fez vários endpoints hierárquicos, mas eu acredito que não é nem nesses endpoints que o estudo ganha o seu status de highlight, na verdade, exatamente por ser um estudo fundamentalmente negativo, né? O acalabrutinib se mostrou, se vocês quiserem entender assim, também não inferior, mas também não superior ao ibrutinib nesses pacientes, e bastante próximo, né? Não é nem aquele tipo de situação em que nós argumentamos que é uma coisa, que é uma questão mais do número amostral. Então, com 260 pacientes de cada lado, as duas drogas bastante equivalentes, com detalhe que a acalabrutinib, com perfil de segurança, principalmente cardiológico, muito mais interessante, uma taxa muito menor de hipertensão arterial, fibrilação atrial e eventos hemorrágicos. Então, esse é o estudo que eu trago aqui sobre LLC. No grau 3, ele ficou mais com a hipertensão. Então, talvez uma opção mais por segurança do que por eficácia. Lembrando que no próprio estudo apareceu um pôster sobre a mesma comparação em primeira linha, que teve justamente o resultado contrário. Mas eu acho que no Brasil, em que essas drogas muitas vezes não são acessíveis em primeira linha, eu acabei achando esse estudo de mais interesse. Linfoma do manto, talvez a área que teve mais avanço nesse congresso, ou que teve os melhores abstracts. 3, vamos dizer, edições fundamentais. Primeiro, o estudo que comparou BR com BRV, a adição do Velcade, e que não mostrou otimização com a adição da terceira droga. O estudo ECOG-ACLIN, do Michael Smith. Depois, na minha opinião, um dos melhores estudos da sessão, que foi um estudo de mundo real, com quase 4.000 pacientes de linfoma do manto, que mostrou alguns resultados muito interessantes. Estudos de mundo real são muito legais, ele mostra a evolução dos diferentes tratamentos, a gente vai entrar nele, e mostrou um efeito muito duvidoso do autotransplante nesses pacientes em uma situação de mundo real. Claro que estudos de mundo real têm que ser sempre interpretados com cuidado, mas ao mesmo tempo eles refletem muito as dificuldades e às vezes até os próprios vieses de indicação que nós temos no nosso dia a dia. Então, um estudo que certamente vai servir como um filtro para visualização e entendimento de estudos de clinical trials anteriores ou progressos, né? E também o único estudo de fase 2 que eu trouxe como highlights, que é um resultado muito interessante na combinação de venetoclax-lena e rituximab, e eu trouxe esse estudo porque ele tem uma terapia com um tempo bastante limitado, ele fecha muito bem quanto dura o tratamento, e também da Tyson Phillips, e também bastante bacana o estudo. Então, vamos a eles. Primeiro estudo, como eu falei, BRV contra BR, ele até coloca no título, né, a conclusão mais central do estudo, e realmente a gente tem cada vez mais o BR se estabelecendo como terapia, a gente vai ver no estudo de mundo real como isso vem mudando nos Estados Unidos, e a gente também sabe do papel da manutenção, cada vez mais os estudos vêm sugerindo a manutenção para linfoma do manto, e esse estudo continua com o braço da manutenção, que talvez faça parte do Highlights de 2022, assim esperamos, ou mais para frente. Esse é o desenho do estudo, tá? Eles fizeram 6 ciclos da comparação, aqui as doses. Como eu falei, nesse congresso eles apresentaram os resultados só da indução, sem a manutenção. Interessante, muito interessante que a análise do NIP foi bastante diferente do Central Assessment com Site Assessment, e no Central Assessment o braço BVR pareceu ter um perfil um pouco melhor, né? Vocês conseguem ver aqui que variou bastante os resultados, mas isso só fortalece o achado que foi esse, né? Então, um achado extremamente igual. Esse estudo é particularmente interessante porque teve um estudo recente que tentou substituir a vincristina pelo bortezomib, né, no SHOP. E esse estudo, o bortezomib, foi parecido. Inclusive, no Highlights do próprio ASCO, o doutor comenta que isso possivelmente devido a um controle mais fraco, né? Como eu falei,
cada vez mais o BR tem substituído o CHOP como escolha para linfoma de mama. E isso se mantém em todos os perfis de risco, com detalhe que talvez no alto risco isso possa ser reavaliado com alguns estudos maiores, você tem as curvas se distanciando um pouco mais, mas claro, isso é para futuros e outros estudos. Esse é um dos estudos que eu mais gostei, um estudo de mundo real, com 4.216 pacientes com linfoma de manto, quase um big data já do Dr. Peter Martin, em que a gente vê, ele fez várias análises, aqui eu vou só mais chamar a atenção para os dois resultados mais interessantes, foi o resultado contra transplante e o resultado quanto à manutenção com rituximab. Quanto a transplante, eu só vou fazer o comentário, foram 971 pacientes avaliados, e ele separou o que ele chamava de pacientes elegíveis para transplante, para comparação. O que ele considerou pacientes elegíveis para transplantes? Aqueles menores de 65 anos que estavam vivos e que depois da indução não tiveram que ser retratados em 6 meses, ou que não foram transplantados, né? Os transplantados, claro. Ele só usou esses pacientes para comparação, né? Que eles foram transplantados em menos de 6 meses, entre um braço e transplante, e aqueles que mantêm-se em tratamento por pelo menos 6 meses são considerados elegíveis. Isso é bem interessante, 303 pacientes saíram fora dos 1.274 com idade, porque não preenchiam esses critérios. Aqui é a evolução do tratamento, né? A gente ainda, com CHOP, claro, principalmente dos mais novos, mas cada vez mais o BR ocupando uma parte importante do perfil de tratamento desses pacientes. Vou até fazer um coisinha aqui. Pronto. Certo? Ainda com algumas terapias com citarabina, o transplante também entra nesse meio, os pacientes que fizeram a terapia com citarabina ou transplantes costumavam ser mais jovens, geralmente estavam em centro acadêmico, tinham mais a forma blastoide ou pleomórfica, mas, por outro lado, um pouco paradoxalmente, os pacientes que tinham menor score de risco. 11% dos pacientes receberam transplante e 23,1% dos pacientes fizeram manutenção com rituximab. A mediana de idade para a primeira linha foi 69 anos, 87% tratados fora de serviço acadêmico. Dos pacientes com dados completos, 35,7% eram de alto risco. Aí vocês veem, né, um tempo de tratamento, com a idade sendo um importante fator divisor de águas, e a sobrevida bastante superior, né, cada vez mais estabelecendo o linfoma do manto como uma doença mais crônica, ao invés daquelas doenças com grande mortalidade relacionada ao tratamento, ou grande mortalidade mais precoce. Mas ainda, nos fatores de risco, vejam o impacto da manutenção do rituximab, tanto para tempo de tratamento, que é essa primeira, mas mesmo para a sobrevida global, onde, na verdade, o ECOG também tem um impacto igual ou até maior, e a idade também. Então, de novo, cada vez mais solidificando, lembrando que 2 vezes mais pacientes fizeram a manutenção do rituximab do que aqueles que foram para transplante, né, percentualmente. Esse é o gráfico do transplante, eu vou só tirar a minha tela aqui da frente. Se você olhar, as linhas azuis são aqueles, as linhas azuis são aqueles que eram não elegíveis para transplante, né, a comparação geral. Então, você comparando as linhas azuis, parece que quem faz transplante vai muito melhor, né, azul escura contra azul clara, e é significativo, mas na hora que ele faz aquela correção para o que ele chama de elegíveis, essa diferença fica muito menor em termos de tratamento e praticamente se iguala em sobrevida global. Então, um dado bastante interessante, vai um pouco contra alguns estudos mais recentes, mas, de novo, tem todos os detalhes de mundo real. Como eu falei, esse estudo é mais um filtro para estudos futuros e para interpretação de dados prospectivos do que talvez para um definidor de conduta, mas pelo menos nos alerta que o critério necessário para transplante nesses casos. Esse é o critério de elegível que eu já falei para vocês. Finalmente, o único estudo de fase 2 que eu vou trazer é a combinação de venetoclax e lenalidomida e rituximab em pacientes com linfoma do manto recém-diagnosticado, que esse é o protocolo, foram 12 ciclos planejados com lenalidomida, venetoclax e rituximab, em 2022. Depois, na metade do estudo, teve uma emenda que autorizou os pacientes a pularem para a fase de manutenção se eles tivessem doença mensurada negativa no ciclo 6, então muitos pacientes fizeram apenas 6 ciclos, e eles acham o protocolo como 6 ciclos se negativado a resposta, e depois, por
até 3 anos do rituximab com a manutenção aqui do lado, venetoclax por 12 meses, lenalidomida por 24, Ritux por 36, aqui as doses. Eles tiveram 23 pacientes ao final da história, 2 pacientes acabaram saindo por outros motivos, 1 paciente teve progressão, 3 pacientes tiveram progressão de doença, acabaram saindo. Os 28 pacientes, geral, uma leve predominância para homens, todos caucasianos, uma mediana de idade de 65 anos, a maioria com ECOG de 0 a 1, todos com Ann-Arbor avançado, 26, a grande maioria com envolvimento de medula óssea, o MIP, claro, 88% com MIP de alto risco, a maioria com KMA7 maior que 30%, P53 mutado em 5 pacientes, além de mais um com uma deleção, né? Um paciente tinha as 2 coisas, uma citogenética normal na maioria, doença em sangue periférico em 23 dos 24 pacientes, 3 pacientes não elegíveis para quimioterapia de alta dose, e com esses resultados, em 12 meses, eles tinham resposta completa para todo mundo, certo? Detalhe que aqui sai um paciente, então, um paciente que progride doença aqui, acaba não entrando para cá, então, sempre esse cuidado, a gente vai ver as curvas depois. Mas MDRD negativo em 12 meses para todos os pacientes que chegaram a esse tempo de segmento, de novo, relembrando que aí a gente está falando de alguns menos, que é o que está aqui. Então, esse é o gráfico com todos os pacientes, né? Aqui, acho que, não sei se está na frente, mas aqui 3, 6, 9, 12 meses, em verde, doença mensurável negativa, em vermelho positiva. Achei muito interessante que aqueles que atingem a negativação em 6 meses, a exceção desse, que deu uma oscilada, mas parece que aqueles que atingem em 6 meses, praticamente nenhum volta a positivar depois. Né? Muitos dos que atingem a 3 também, a única exceção é esse, mas muitos dos que não atingem a 3 acabam atingindo com 6 e depois, aparentemente, não positivo. Então, um estudo que está mais aqui pelo potencial do que pelo resultado, é um estudo bem inicial, mas acho que é algo que vale a pena a gente ficar de olho para o futuro. Agora, linfoma de grandes células B. Acho que o maior achado é paciente tratado com terapia de resgate mais autotransplante, que mantém sobrevida livre por 2 anos, atingem longas sobrevidas globais e a mortalidade por causa não associada supera a mortalidade por linfoma nesses casos. A sobrevida deles fica muito próxima, se não aqui um pouco superior à sobrevida da expectativa de vida pareada para a mesma idade, marcando o POD24 como excelente marcador também para esses pacientes de sobrevida prolongada, algo que eu acredito possa ter impacto bastante relevante no segmento desses pacientes. Então, esse é o estudo do Dr. Ang Thun, eu espero que eu esteja falando isso certo, com certeza não estou, que contou no final com 437 pacientes, e aqui os resultados, esse um pouco mais rápido, aqueles que atingiram a progressão survival de 12 meses, já caía bastante a mortalidade relacionada ao linfoma, que está aqui embaixo, já aumentava bastante a mediana de sobrevida de 5 anos dele para 75%. Os pacientes que atingiam em 24 já tinham a mortalidade por linfoma menor do que a mortalidade por outras causas. Tá, então, também muito interessante a validação deste marcador, embora, de novo, mesmo 1 ano já é muito interessante, também mostrando que o primeiro ano é o mais relevante. O primeiro ano pós-transplante é aquele que a gente tem que ficar mais de olho nesses casos. Aí eu coloco aqui, para finalizar a nossa conversa, mini highlights, os estudos que não entram totalmente naqueles critérios que a gente definiu no começo, mas que eu não podia deixar de não comentar. E o primeiro, com certeza, é um estudo muito bonito, pôster bem mal, vocês vão ver o pôster, mas um estudo muito bonito, que é um estudo de vida real com 1.738 pacientes que usaram CAR-T-cell para linfoma de grandes células B. Muito paciente, 2 anos de segmento, embora a maioria ficou com 9 meses, 27% de pacientes tinham transplante prévio, 15% eram double ou triple hit, 66% de doença resistente à quimioterapia. Esse é o pôster, é um pôster, mas eu vou cortar algumas partes, porque eu não consegui entender metade desse pôster. Então, primeiro, os pacientes, em grande parte, 74% daqueles que eram uma recidiva não tratada, tiveram resposta completa. Das pacientes com doença sensível, 63%, aqueles pacientes, mesmo os pacientes com doença refratária, quase 50%, tiveram uma remissão completa. E ainda mais uma porcentagem, perto de 20%, com remissão parcial, 68% no total.
Então, resultados bem bacanas, como sempre, mas mais importantes, validados com grande número e numa situação de mundo real. Entre aspas, né? A grande maioria do uso de CAR-T ainda é muito preso a serviços acadêmicos. A Progression Free Survival aí perto de 50%, 45%, a duração de resposta bastante alta, mantém uma resposta bem interessante, então, resultados um pouquinho menores que nos trials, claro, mas ainda muito interessantes, com uma toxicidade neurológica relativamente controlável, né? Você tem alguns eventos grau 3 e 4, que a gente sempre vai ter que ficar de olho. Importante, metade dos pacientes acabaram desenvolvendo toxicidade, né? De 1.223, 678. E o desenvolvimento de tumores secundários, a maioria dos pacientes, só 37 de todos eles desenvolveram tumores secundários, a maioria mielodisplasia. Você pode argumentar que também é muito relacionada a todas as linhas de terapia anteriores. Então, não necessariamente a CAR-T, e, aliás, toda essa conversa, né? Seria necessário uma comparação para ver o que é CAR-T e o que não é. Mas a causa de óbito, a grande maioria aqui, é interessante que não tem nada aqui claramente relacionada à neurotoxicidade, embora, de novo, vocês vejam que não tem nenhuma neurotoxicidade grau 5, embora esse ano aqui sempre vai incomodar. Tá? Ele coloca aqui como 4 relacionadas, na verdade são em partes infecciosas e algumas outras coisas. Então, esse é o primeiro. Segundo, linfoma, um abstract bem legal, que mostrou que o ecocardiograma em pacientes adultos jovens assintomáticos não modificou dose, em quase 3.000 pacientes, não modifica dose de terapia e não guarda relação com desfecho, nem cardiovascular e nem overall survival em pacientes jovens, adultos jovens com linfoma abaixo de 30 anos. Então, achei muito legal. E também uma coisa para a gente pensar, a cardio-oncologia e as cardiotoxicidades têm sido uma coisa que a gente tem discutido muito, então achei esse um estudo que valia a pena mencionar, ganhar uma menção aqui hoje. De novo, um estudo inicial com POLA-R lenalidomida para linfoma de grandes células B recidivado refratário, estudos muito interessantes, fase 1 e 2, que eu achei que valia mencionar para ficar de olho. Vejam que aqui o verde é para quem atingiu a resposta completa, né? Mas, mesmo assim, considerando a população que a gente está lidando, refratário, recidivado, muitas vezes a maioria tinha pelo menos 3 linhas de tratamento, mas resultados bastante interessantes, e que eu acho que é um estudo que vale a pena a gente ficar de olho também, um esquema que vale a pena a gente ficar de olho. Finalmente, a Tisagen Lecleocel, eu vou demorar muito para conseguir falar esses nomes, acho que vai ser um desafio, testada em linfoma folicular recidivado refratário, e mantém os ótimos resultados. CAR-T quase nunca falha em nos dar resultados surpreendentes, né? Então, a novidade na área aqui com CAR-T é o teste para folicular mesmo, e, claro, muito bom, muito interessante, também um estudo mais novidade do que um estudo imediatamente aplicável. Então, eu finalizo a nossa conversa deixando vocês com uma frase que eu acho que todos conhecem, do Carl Jung, e que, para mim, define o que é um médico, define o que é uma pessoa apaixonada pela medicina. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado, fico à disposição para perguntas. Muito obrigado, Vitor. Excelente. Você fez um feito aí, ficar dentro dos seus 20 minutos. Bom, está aberto, gente, a comentários, perguntas. Peço mais uma vez que levantem a mão usando o botão de reações aí. Fábio, gostaria de fazer um comentário. Um comentário sobre o estudo do Acala, que assim, o que eles dizem assim, é um estudo não negativo, mas que tem menos efeito colateral. Então, espera-se que você use mais o remédio e, com isso, você tenha menos recaída da doença, menos abandono da doença. Por que não fazer, então, um estudo de superioridade, já que eles, de uma certa forma, estão dizendo que a pouco efeito colateral é melhor do que muito efeito colateral. Então, assim, eu acho que é um estudo que tem que tomar um certo cuidado nesse sentido, não sei a opinião dos colegas, assim, seria a minha opinião. Na sessão de highlights do próprio ASCO, o médico que está comentando fala exatamente isso, doutor Fábio.
ele levanta essa dúvida e ele levanta exatamente isso. Ele falou, olha, o acalabrutinib é um remédio que se mostrou bastante superior em efeitos colaterais, só que assim, e isso nesse estudo não teve impacto mesmo assim em sobrevida, e vamos ver o impacto de até aderência, mas com certeza é uma coisa que ainda vai ser muito discutida, mas é um estudo que eu trouxe mais para gerar essa discussão mesmo. Fábio, eu entendo que, assim, tem um cenário de pacientes específicos, aqueles que já carregam consigo doenças cardiovasculares, que a gente vai ter que ter uma atenção. E também vai ter que ter uma atenção naqueles que desenvolvem hipertensão arterial sistêmica, que no caso do ibrutinib, isso é observado ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, esse quadro ele se coloca cada vez pior. Então, aqueles que têm uma predisposição ou aqueles que já têm um diagnóstico para tal condição, devem ser, aí a gente tem que escolher mesmo, né? Talvez a melhor opção seja utilizar a acalabrutinib para esse cenário. E talvez isso é que não dê impacto em relação à sobrevida, porque nem todos aqueles pacientes que foram incluídos num braço ou no outro braço têm esse perfil. Então, por isso, a gente não observa uma sobrevida diferente quando você compara todos eles, né? Digamos assim, todos do grupo. Mas uma seleção de pacientes eu acho que é importante. O próprio Guilherme colocou até, acho que foi no chat, assim, olha, isso muda a conduta, hein? E a gente tem que ter uma atenção e uma perspectiva para isso diante de cada caso, diante de cada paciente. E em relação à questão do outro estudo, Vitor, a gente deu uma olhada juntos e fomos, em relação ao manto, sabe qual é a dificuldade do BR em relação à manutenção, ainda que a gente entenda a necessidade, o impacto da manutenção nesses pacientes, é que a bendamustina, em uma proporção até assim, algo que a gente tem que estar atento e tomar isso como rotina, a bendamustina acaba diminuindo a expressão de linfócito T CD4. Então, pacientes que fazem uso dessa medicação acabam por ter essa perda do linfócito T CD4, gera uma supressão em relação a isso. E o rituximab, é um anti-CD20, o que ele faz? Ele diminui a linfócito B, portanto, imunoglobulinas. Então, a gente tem observado nesses pacientes em uso de BR, a gente tem que ter uma atenção para isso, assim, infecções oportunistas com uma certa frequência. Então, a manutenção com rituximab, a gente tem que ter atenção até para começar, por conta dessa supressão causada pela bendamustina do linfócito T CD4. E assim, a gente, no entanto, vê até no estudo seguinte, não é, Vitor, de vida real, que isso não foi observado da mesma maneira. E quando a gente olha o resultado final de tudo isso, né, e aí a gente está falando de 4.000 pacientes, parece que jogando todo mundo no mesmo cesto, a gente não vê diferença em relação a tudo que se vê. Lembrando que BR, quando comparado isso lá no linfoma folicular, hein? Mas também vale para manto. O manto entrou nesses estudos com E menor, até pela frequência da própria doença, mas entrou também. E aí o que a gente vê é que quando a gente utiliza o obinutuzumab,
não tem diferença em relação a usar bendamucina, em relação a usar CHOP, em relação a usar CHOP-like. Então, quando você muda o anti-CD20, você não tem diferença em relação a esses resultados. Então, talvez a gente tenha que fazer algo diferente, talvez para esses casos, para esses pacientes, pensar um pouco no uso do obinutuzumab no lugar do rituximab, o que talvez nos garanta não utilizar a bendamucina e não ter, então, essas alterações de imunidade pós-tratamento, e até consiga fazer manutenção com mais segurança, digamos assim. Guilherme, eu acho que você queria falar alguma coisa, né? Não, perfeito, Dagmar. Acho que você já falou, é só citar que eu acho que o fato do estudo não ter sido... Acho que eles não tinham expectativa de que a calabrutinib fosse superior a ibrutinib. Acho que a questão foi exatamente a conclusão de que o perfil de toxicidade pode ser melhor, e isso aí acho que já é o suficiente para suscitar uma mudança de paradigma, né? Talvez a gente considerar a calabrutinib no lugar de ibrutinib em alguns cenários, que acho que o motivo do estudo foi isso, era só para levantar essa questão. Por isso que eu acho que pode ser uma mudança de prática aí, de fato. Era só isso. E assim, vocês que têm experiência com o uso da bendamucina e o grupo como um todo, vocês veem infecção secundária? Alguém tem feito a mensuração dos linfócitos T, CD4 após término do tratamento com bendamucina para dar início à manutenção? Nós aqui não. Mesmo porque talvez a alternativa não tenha tantas alternativas assim, né? Então a gente acaba não se preocupando tanto com a redução da célula T. Entendi. A minha preocupação se iniciou quando eu tive um caso de uma paciente que pós-BR teve CMV ocular. Gente, pensa numa coisa horrível e que, enfim, ela ficou 30 dias internada, fazendo ganciclovir endovenoso. E agora está em home care terminando. Então, enfim, isso e algo que chamou bastante atenção, né, nesse caso especificamente, que eu tinha visto essa questão até levantada naquele encontro que nós tivemos de linfoma, um dos apresentadores levantou a questão, falei, caramba, vou lá. Aí eu olhei e, de fato, ela tinha, assim, CD4 de, 30, era uma coisa menos do que o paciente HIV, enfim. E aí ficou esse caso de alerta, atenção. Aí eu não começo manutenção mais sem avaliar a CD4. Até porque ela tinha tudo baixo, né, gente? Ela tinha o CD4, ela tinha IgG, IgA e IgM tudo lá no pé, né? Então, fez BR, né? Bom, obrigado, Vitor, obrigado, Dagmar. Acho que agora a gente precisa dar continuidade. Então, agora o Abel vai fazer um resumo dos estudos em gamopatias. Olá. Precisa fechar o áudio, o som de um dos computadores. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Como meus colegas falaram anteriormente, então foi um desafio muito grande ter que resumir. São muitos trabalhos muito bem desenhados assim nessa área de gamopatias. Selecionei alguns artigos de atualizações de artigos já apresentados em outros eventos e alguns artigos mais
novos, com drogas mais recentes. Então, inicialmente, eu vou trazer a atualização do estudo Andrômeda, que é o estudo para amiloidose com o DARA-VCD. Então, aqui só lembrando, então, o Andrômeda é um estudo fase 3, que comparou DARA-VCD versus VCD para amiloidose AL. E a gente vai trazer aqui a atualização, um update aí do segmento desses pacientes. Então, a primeira análise, ela foi apresentada com um follow-up de 11,4 meses, e a gente vai trazer aqui os dados com um follow-up de 20,3 meses. Então, o endpoint primário era a resposta hematológica completa, e a gente consegue ver que a resposta hematológica completa nesses pacientes foi de 59% no grupo do DARA-VCD versus 19% no grupo do VCD. E com a mediana de tempo para atingir essa resposta completa de 2 meses no grupo de interesse. Na resposta hematológica global, eu tenho um aumento, principalmente ainda de resposta completa nessa continuidade desse estudo. Então, ele era 53%, foi para 59%. Eu tenho uma resposta global de 92%, com um VGPR ou mais de 79%, que é superior ao grupo do VCD. Em relação à resposta cardíaca, a gente consegue ver que com 6 meses e 12 meses eu tive um aumento, um aprofundamento dessas respostas. Então, eu tinha uma avaliação inicial de 42% de resposta, o que subiu para 57%. Isso equivale a 2 vezes mais a resposta versus o VCD. Tanto essa dobro de resposta foi presente na resposta do ponto de vista cardíaco, como do ponto de vista renal. Eu tenho 57% versus 27%, o que hoje o DARA-VCD é o tratamento padrão para amiloidose AL. Trazendo também um outro estudo que a gente utiliza na prática, e a atualização dele foi do estudo Cassiopeia, que comparou DARA-VTD versus VTD. Inicialmente, então, só lembrando aqui, então a primeira parte foi apresentada até a consolidação, e a gente vai apresentar os dados agora da manutenção. Mas, inicialmente, eu vou trazer os dados de follow-up maior do estudo global. Então, com uma mediana de acompanhamento de 44 meses, a gente não tem PFS ainda, a PFS não foi atingida no grupo DARA-VTD versus 51,5 meses, um hazard ratio de 0,58. Eu não tenho uma diferença em sobrevida global ainda, mas eu tive mais mortes no grupo VTD do que no grupo DARA-VTD, e um hazard ratio também interessante, de 0,54. Passando agora para o objetivo desse estudo apresentado, que é a avaliação da manutenção. Então, os pacientes foram randomizados novamente, os pacientes que atingiram mais que resposta parcial, para receber DARA monoterapia a cada 2 meses, por 2 anos, versus observação. Lembrando que nesse estudo, ele foi desenhado em 2015 e a Lena foi aprovada para manutenção em 2017. Então, por isso que nesse grupo eu tenho uma comparação com observação. Só entrando em detalhes aqui um pouquinho, então a gente vê que os pacientes, em torno de 15%, era de alto risco citogenético, e nesse ponto, isso é muito interessante, os pacientes aqui, lembra que está misturado tanto DARA-VTD versus VTD, eu tenho 76% dos pacientes com DRM negativa que foram randomizados para manutenção. O que foi que eles encontraram? No endpoint primário, que era a avaliação de PFS a partir da segunda randomização, eu tive um benefício para o grupo que fez daratumumab versus o grupo que ficou em observação, com a mediana não atingida versus 46,7 meses, num follow-up de 35,4 meses a partir da segunda randomização, com um hazard ratio de 0,53. Entretanto, o que a gente consegue perceber? Na análise de subgrupo, a gente vê que quem se beneficiou mais desse uso do daratumumab na manutenção foi justamente os pacientes que estavam no grupo VTD. E a gente vê que aqui ele cruza bem no 1 mesmo, um hazard de 1,05, para os pacientes que fizeram DARA-VTD prévio. Lembrar que, pensando no risco citogenético,
os pacientes de mais alto risco talvez tenha um benefício um pouco melhor para o DARA na manutenção. Então, aqui a gente consegue ver melhor nessa curva, que a gente vê que na curva de sobrevida livre de progressão, avaliando especificamente por tratamento, então quem fez VTD, DARA, DARA-VTD, DARA, DARA-VTD observação e VTD observação, quem realmente teve benefício em PFS com o DARA de manutenção foi quem não tinha utilizado o DARA na manutenção, na indução, quero dizer. Então, provavelmente isso aqui significa que provavelmente os pacientes tinham mais DRM negativa no grupo DARA-VTD e o DARA pós-manutenção talvez não teve um benefício importante, já que o paciente já tinha uma resposta profunda pós-consolidação, para a gente discutir. Um outro estudo que foi atualizado, principalmente uma análise de alto risco, foi o estudo FORTE. Então, o estudo FORTE, ele é um estudo que avaliou 3 grupos, um estudo que a gente já discutiu bastante, em pacientes elegíveis a transplante menor que 65 anos. Eles compararam o KCD transplante, KCD, KRD transplante mais KRD e somente KRD. Nessa avaliação, a gente está, no estudo apresentado, a gente focou principalmente numa avaliação de subgrupo de alto risco. E quem eles consideraram alto risco? Então, essas alterações citogenéticas aqui, 414, 1416, deleção 17P, 1P, ganho de 1Q e amplificação de 1Q. Então, alto risco maior ou igual a 1, a normalidade, e double hit maior ou igual a 2. E a principal desfecho dele era uma DRM sustentada com 1 ano e sobrevida livre de progressão. O que foi que eles encontraram? Eles encontraram que, comparando KRD transplante versus somente KRD, em todos os subgrupos de risco, a gente teve um benefício no grupo que fez KRD transplante, inclusive nos pacientes de alto risco. E a gente teve uma taxa de DRM sustentada com 1 ano, também versus KRD transplante versus KRD, para o grupo de tanto alto risco como double hit. E a manutenção com KR versus R também teve um benefício, principalmente também incluindo os grupos de alto risco. Nessa subdivisão de alto risco, a gente viu que a amplificação do Q não teve esse benefício. Pensando em divisão por risco, tem um estudo interessante que avaliou exclusivamente uma screening de pacientes de alto risco para um tratamento mais intensificado, que é o DARA-CVRD. Então, DARA-VRD com ciclofosfamida, e eles acrescentavam o bortezomib no condicionamento do transplante. Então, aqui é o racional, cerca de 25% dos pacientes eles vão recair precocemente, e talvez esses pacientes, se a gente soubesse quem são esses pacientes, a gente consegue tratar de forma diferente. Então, o que foi que eles avaliaram? Eles definiram uns marcadores biológicos, então, tanto genéticos, alterações citogenéticas de alto risco, alterações por GEP, Gene Expression. Eles tinham uma avaliação de risco, que é SKY92, esse perfil, que tem um risco muito maior, e cerca de 20% dos pacientes ele pode apresentar, e leucemia de células plasmacitárias. Então, eles combinaram aqui esses 27% de pacientes, mais ou menos, que eles utilizaram. Como é que eles faziam? É uma análise inicial ainda, eles trouxeram resultados iniciais. Eles tinham um laboratório central que fazia essas análises e eles faziam o tratamento. Então, foram incluídos para intervenção 107 pacientes, eles compararam com dados de vida, vão comparar com dados de vida real que não foram apresentados ainda. Como é que isso pode acontecer? Eles faziam, no máximo, 2 ciclos de ponte com VTD ou VCD, seguido de uma indução com 6 ciclos, se preenchesse os critérios, mobilização, transplante incluindo bortezomib no D-1 mais 5 e mais 14, 1.3, seguido de uma consolidação, 6 ciclos DARA-VRD, mais uma outra consolidação com DARA-VR e uma manutenção com DARA-R. Então, aqui são somente alguns resultados iniciais, e a gente vê que tem pacientes de alto risco, e as taxas de pacientes avaliáveis, assim, a gente tem uma taxa global de resposta de 93%, com
52% dos pacientes em resposta completa, e os pacientes que já foram avaliados para DRM, a gente tem 82% no dia 100 pós-transplante em DRM negativa, num grupo de muito alto risco. Então, eu acho que eles vão avaliar e comparar com dados da vida real, mas é um estudo interessante para a gente acompanhar. Os efeitos adversos foram bem toleráveis, assim, efeito grau 4, basicamente, a gente teve citopenias e infecção, mas em número pequeno. Então, é um estudo factível. Acho que o mais importante é essa ideia de fazer uma triagem genética e essa ponte. É difícil a gente ter estudos nessa linha. Um outro estudo que eu trouxe rapidamente, na verdade, é uma análise de subgrupo, foram apresentados em 3 posters, que é o estudo IQEMA, que é um estudo que comparou isatuximab, carfilzomib dexa versus KD. Aqui tem umas análises do resultado já publicado anteriormente, então tive um hazard ratio de PFS de 0,53 favorável ao ISA-KD, com taxas de DRM e respostas completas interessantes nessa população. O que foi que eles analisaram? Eles fizeram 3 análises de subgrupo. Uma análise em paciente idoso, então eles avaliaram que o perfil de segurança nesses pacientes idosos foi um bom perfil de segurança, uma droga factível, e que a PFS era favorável, independente da faixa etária, se era acima ou abaixo de 70 anos. Uma outra análise de subgrupo foi por número de terapias prévias. Então, o número de terapias prévias não influenciou muito na diferença em relação a ISA-KD versus KD, e também relacionado à refratariedade à lenalidomida ou à bortezomib. Eu não tive uma diferença. Eu tive diferença em relação, não tive uma diferença em relação ao ISA-KD, se foi ou não refratário a lena e bortezomib. E no contexto de alto risco, ele teve um benefício do ISA-KD em todos os grupos, incluindo aquele grupo de amplificação do 1Q que a gente viu anteriormente no estudo do FORTE, que ele não teve um benefício especificamente nesse grupo. Um outro estudo pensando no uso do isatuximab foi uma atualização do estudo ICARIA, que é o estudo com isatuximab, poma e dexa versus poma e dexa. É uma análise interim secundária. Nesse momento, eu tenho um follow-up de 35 meses. Então, 17% dos pacientes estão com isa, poma e dexa versus 7,8% com poma e dexa. Ao contrário do estudo anterior, que eu tenho em linhas primeira ou terceira, refratário a primeira, terceira linha, em linhas mais precoces, aqui eu tenho um paciente que já usou pelo menos 2 linhas anteriores e ele não tinha utilizado o POMA. O que eles trazem no resultado? Então, esses pacientes, eles tiveram, com um aumento agora do follow-up, essa PFS ela é superior de 11,1 meses versus 5,8 meses, com um hazard ratio de 0,59. E o tempo para o próximo tratamento, ele também foi a mediana foi superior, de 15,5 versus 8,9. As respostas globais, elas continuam aqui altas e continuam aumentando, principalmente a resposta completa, que subiu de 5,2 para 9,1, e são superiores à pomidexa isoladamente. Falando um pouquinho de terapia anti-BCMA, então, o que a gente tem? Esse aqui é um estudo, trazendo até porque a gente vai ter, provavelmente no futuro, aí, o CARTITUDE em Salvador. Então, aqui é uma atualização dos resultados do CARTITUDE 1, que é um CAR-T com alvo anti-BCMA. Então, esse aqui foi um estudo fase 1B2, e ele trouxe aqui os dados mais de fase 2. Como é que era o critério de elegibilidade? Era um paciente que já tinha utilizado pelo menos 3 linhas prévias, ou era duplo refratário, já tinha usado inibidor de proteasoma, IMID ou anti-CD38. Então, eles faziam um screen inicial, poderia ser feito uma ponte, continuava com Flu-Cy e infundia as células. Então, qual o perfil desse paciente? Então, a mediana de terapias prévias eram de 6, e 87% era refratário a 3 classes e 42% a 5, com 99% dos pacientes refratário à linha anterior. Então, as taxas são surpreendentes assim, para essa população. Eu tenho uma taxa de resposta global de 97,9%, com 80,4% com resposta completa stringent, e mais de 94% com resposta maior que a resposta parcial muito boa.
As sobrevidas livres de progressão, aqui eu deixei a análise anterior, então no follow-up anterior, a gente tinha 97% de resposta global. Você vê que a resposta completa subiu de 67% para 80%, e a sobrevida livre de progressão em 12 meses era 77,89%, e em 18 meses a gente tem 66% dos pacientes ainda em PFS, sem progredir, e 81% dos pacientes vivos. Então, a gente não tem uma mediana ainda de PFS nem sobrevida global. Então, os resultados são realmente surpreendentes. As taxas de DRM avaliáveis foi de 91,8%, e com a mediana de tempo para a primeira resposta de 1 mês e para a melhor resposta de 2,6 meses. Então, a mediana de duração de resposta estimada hoje é de 21,8 meses. 95% dos pacientes tiveram, sim, liberação de citocina, só que a maioria delas, praticamente, todos os eventos foram grau 1, 2. Então, você sabendo lidar bem, é um tratamento seguro. Eu trouxe aqui eles apresentaram algumas comparações desse medicamento, do Citacel, desses dados, com outros dados para a gente avaliar as respostas. Então, tem um poster que ele avaliou os resultados do Citacel com um tratamento convencional baseado nesse estudo do Mammoth, que é um estudo retrospectivo de pacientes recaídos. Você vê que, pegando um paciente eles conseguiram avaliar individualmente as características do paciente, eram características semelhantes, e as diferenças de PFS e sobrevida global, elas são bem marcantes aqui, um hazard ratio para PFS de 0,11 e para sobrevida global de 0,2, assim, que é muito superior. Um outro estudo que eles apresentaram como post foi a comparação do Citacel com de dados de vida real, onde os pacientes era baseado no tratamento padrão para pacientes expostos a 3 drogas. A gente vê que a curva azul aqui é do Cartitude 1, tanto para PFS como para OS, e aqui eu tenho os dados ajustados de vida real. Você vê que os resultados também são muito superiores, com hazard ratios assim, bem marcantes. Então, assim, é um tratamento muito, muito bom. Aqui, só para comparar, não trouxe os dados do Karma, que foi apresentado em outro evento. Eles chegaram a ter 2 posters específicos para neurotoxicidade e apresentaram o desenho do estudo do Karma 4, que vai ser um estudo maior com o Edicel. Uma coisa interessante, as taxas de resposta são semelhantes, assim, mais um pouco superiores no Cilta-Cel, e pensando em liberação de citocinas, a gente vê que o tempo para início dos sintomas era um pouco posterior no Cilta-Cel que no Idcel. Continuando em drogas interessantes com alvo no BCMA, eu trouxe aqui a atualização dos dados do Teclistamab, que é um BiTE, CD3 versus BCMA. Então, isso aqui é o resultado da fase seguinte desse estudo. A fase inicial foi a determinação da dose, e eles adquiriram essa dose de 1.500 micrograma/quilo subcutâneo semanal. Eles fazem um ramp-up inicial aqui, e pode ser feito um pouquinho de... esse ramp-up pré-medicação, eles diminuíram a incidência de síndrome de liberação de citocinas, e eles trazem aqui o resultado dessa fase, com essa fase dose escolhida. Então, nesse estudo, eu também tinha um perfil de paciente bem refratário, então 83% refratário a 3 linhas, 38% a 5 e 83% refratário à linha anterior. As taxas de resposta global, vamos focar aqui nesse estudo, na expansão, na fase de expansão aqui, é de 65%, com 40% de resposta completa. E as durações de resposta, elas são boas, assim, ainda follow-up curto de 7,1 meses, 85% dos pacientes ainda estão em resposta e em tratamento. O perfil de segurança também foi bom,
a gente vê 70% de síndrome de liberação de citocinas, só que em nenhum caso a gente teve de grau 3, grau 4. Nessa linha dos bytes, a gente tem um outro estudo aqui, um estudo uma fase mais inicial, que é Retanab, que é também um byte com alvo BCMA. Esse estudo aqui são os dados iniciais mesmo da fase 1, para encontrar a dose ideal. Então, o que a gente tem nesse estudo? Então, eles também, pensando em população, 8 linhas prévias de mediana, 86% de refratário a 3 drogas e 23% já utilizaram terapia BCMA, sendo o belantamab ou o CAR-T. Então, eles encontraram aqui que a dose para seguir a próxima fase é essa dose de 1.000 microgramas por quilo, e nessa dose eles atingiram a resposta global de 83,3%. E a mediana a probabilidade dos respondedores estarem livres em 6 meses foi de 92%. É um estudo ainda na fase mais inicial. Você vê que a duração de resposta não foi atingida em 13 meses. Eles avaliaram o DRM em poucos pacientes e estavam negativos. E dos pacientes que já tinham utilizado terapia dirigida para o BCMA, 3 de 4 eles tiveram respostas. Uma resposta completa e 2 respostas parciais muito boas. Perfil de segurança semelhante ao anterior. Então, as taxas de liberação de citocinas, 73%, grau 1, grau 2, teve 50% de reação infusional. Uma coisa interessante que eu não trouxe é que nessa dose-alvo, 100% teve liberação de citocinas, mas eles comentam que eles não fizeram ramp-up, nem fizeram pré-medicação, e que eles pensam fazer isso como estratégia de diminuir essas toxicidades. E um último estudo aqui é um outro alvo, que é um alvo que a gente vê menos, que é um alvo presente nas células do mieloma e um pouco presente em outras células, que é o GPC R5, que é o estudo, aqui é uma atualização do estudo talquetamab, que é um BiTE contra essa molécula. Então, esse estudo monumental, a gente vai trazer aqui os resultados dessa fase de expansão também, que eles encontraram numa fase inicial a dose de 405 microgramas quilo subcutâneo. A diferença desses estudos que eu trouxe são os resultados subcutâneos. Alguns estudos desses já foram feitos com medicações endovenosas para esses BiTEs, e a gente tem boas respostas com a apresentação subcutânea. Então, repetindo aqui, então, o paciente também 6 linhas prévias, boa parte dos pacientes era refratário a 3 classes, 20% a 5, 27% já tinha recebido terapia anti-BCMA. A gente vê na dose-alvo 70% de resposta global, parecido com os BiTEs anteriores que a gente discutiu. Só que aqui tem um pouco menos de resposta completa, um pouco mais de VGPR, mas eu tenho um follow-up ainda curto. Mas nesse follow-up curto, 81% ainda está em tratamento. O perfil de segurança é muito semelhante, cerca de 67%, 70% de resposta de liberação de citocinas, com basicamente graus leves. Então, aqui tem uma comparação dos 3 BiTEs. Você vê que as taxas são todos subcutâneos. As taxas de resposta globais são semelhantes. A duração de resposta, a gente está muito imaturo ainda, mas não foi atingida em nenhum dos estudos. E as taxas de liberação de citocinas são semelhantes. A gente tem um pouco mais de imunogenicidade no talquetamab. Existiam outros estudos, eu tentei selecionar esses mais por causa do tempo. Gostaria de agradecer e vamos lá. Muito bom, Abel. Desliga o seu áudio. Bom, está aberto. Se alguém quiser fazer um comentário, alguma pergunta. Eu acho que a pergunta especulativa é o que vai ser. Eu acho que o BiTE surpreendeu, eu acho que naturalmente os resultados com CAR-T-cell são muito impressionantes. Quando a gente começa a ver um número grande se acumulando, a gente vai ganhando um pouco mais de segurança,
segurança em termos da segurança do tratamento, mas impressiona que o BITE também tem um resultado muito bom, uma toxicidade que não é pequena, mas bastante aceitável. Não sei se alguém do mieloma? Tudo bem? Algum outro comentário? Oi, Eduardo. Minha internet está muito ruim. Eu estou em Itacimirim. Então, te ouvindo. Tá me ouvindo? A minha internet está muito ruim aqui. Exatamente. Tá me ouvindo? Não, o perfil do ditador é o caos. Estamos ouvindo. Estamos te Ah, ouvindo, ok, doutor. ok. Em resumo, eu acho que acho que foi o IRA também. O que o Eduardo falou em relação a essa comparação aí de bispecíficos e carticel para mieloma. A gente está agora fazendo um entendimento que é capaz de realmente a escolha de um para o outro. Vai ficar cada vez mais agora difícil, logicamente que bispecífico, uma vez aprovado, que vai demorar um pouco mais, é mais acessível, digamos assim, já que carticel é algo que você vai ter que fazer um planejamento realmente estratégico muito grande para ter um hub de fornecimento, por exemplo, de produção de constructs, né? Essa é a parte mais crítica. E vem aqueles questionamentos todos que estão sendo levantados. Idosos, por exemplo, pacientes que são muito condição clínica muito limitada, para se fazer carticel, tem que ser muito planejado, porque você vai fazer fludarabina em altas doses com ciclofosfamida para linfodepressão. Então, esse é o ponto crítico. A recuperação plaquetária, eles falam um pouco sobre isso, recuperação neutrofílica, por exemplo, e do ponto de vista geral, hematológico, a toxicidade alta. Os pacientes demoram para recuperar. Então, tem necessidade transfusional, etc. Tem outros pormenores aqui. E outro lado, o bispecífico vai ser utilizado por muito tempo, né? Então, os estudos fase 3 agora e fase que estão abrindo de comparação, tanto do Elatamab, que é da Pfizer, que conseguiu chegar antes, inclusive, do da Amgen. É interessante isso, que a Amgen ficou para trás nesse momento. E os estudos da Janssen, agora com o teclistamab e o tacatamab, são agora tudo em combinação, né? Então, está fazendo bispecífico com DARA versus DARA Pomidexa, ou outra combinação com daratumumab, etc. Mas sempre nessa sequência de pacientes mega tratados. Em resumo, eu acho que vai ser um embate grande, mas talvez o nicho de pacientes vai acabar sendo que todo mundo vai ter direito a usar isso aí, porque cada paciente especificamente vai ter mais indicação de uma coisa ou de outra coisa. Mas julgo que realmente, como o Eduardo falou aí, que de específico vai ser muito mais fácil. A acessibilidade para mim é muito mais interessante do que do ponto de vista de carticel, logicamente. Em relação ao daratumumab de manutenção agora versus não manutenção do estudo Cassiopeia, é muito claro que como o tratamento é limitado também nessa fase de manutenção, por 2 anos, são 24 meses, o total de doses de DARA pré ou pós é igual, basicamente, né? São 16 doses versus 17 doses. E no final, para mim, o que eu julgo é que se você começa com VTD, o paciente vai bem, e depois a manutenção por tempo limitado, economicamente também seja mais significativo. A resposta que vai ficar agora é: quem faz DARA VTD, será que vai ter mais benefício fazer lena de manutenção? Porque é outra coisa. Então, talvez o Estudo Griffin, no outro momento seguinte, venha trazer alguma resposta sobre isso, porque a manutenção é DARA lena versus lena pura, mas o protocolo é DARA VRD de indução. Então, é mais complicado. E não tem uma segunda randomização para o Estudo Griffin. Então, essa resposta vai ficar sem solução ainda. Mas é um entendimento de farmacoeconomia agora. Quer dizer, você começa com VTD e transplante, e talvez o DARA de manutenção, para ter esse ganho de equilíbrio de progression-free survival, ou seja, menos DARA. Ou você começa com DARA, ou você faz DARA depois da manutenção. Mas não são todos os pacientes que vão se beneficiar, provavelmente, né, que tem um follow-up maior agora. E o KR versus R é para pacientes de altíssimo risco, mas na avaliação isolada de cada alteração do que determinar o risco histogenético, nesse momento só não teve vantagem para o ganho do 1Q. Os demais foi vantajoso fazer o KR versus R. E as curvas ficam muito, muito interessantes para quem faz o braço KR nesses altos riscos versus standard, porque equivale ao R standard
e o KR dos outros dois do alto risco. Então, está tendo ganho de melhora, realmente, incremento na Progressive Survival nesse momento. Vamos ver se vai impactar na Overall Survival, mas os dados foram interessantes também, na manutenção. Acho que, no geral, para a gente do mieloma mundo aí, foi mais ou menos isso. Não sei se alguém tem mais comentários. Obrigado, Edivan. Me alonguei um pouco. Então, Pedro. Ouvido? Tá. E agora começou com o PTD. Você acha que agora como é que a gente vai conduzir esses pacientes? Eu vi uma parte da pergunta, Pedro, perdão. Não, a pergunta é a enrascada que a gente ficou, esses pacientes com DARA-VTD. Transplantaram a consolidação, a gente, de um modo geral, indicou manutenção com lema até aqui. Essa é a resposta que a gente não tem ainda. Então, quem faz DARA-VTD e transplanta, a equivalência de Progressive Survival pelo follow-up que tem agora, ela está ficando muito próxima a quem faz lema de manutenção, a grosso modo. A questão é o impacto de overall survival. Então, mas você entende o benefício da gente fazer isso off-label, assim, fora do estudo, para esses pacientes, assim, enrascado que a gente ficou. Você ganhou overall survival, impacto de overall survival. Quer dizer, é difícil você não fazer ainda a lena de manutenção. Então, nesse exato momento, a gente ainda tem que fazer DARA-VTD e lena de manutenção. Agora, você pode optar por dizer assim, olha, eu vou fazer VTD e depois fazer o DARA de manutenção. Sim. E você economiza a lena, porque esse é o ponto crítico. Se você começar com VTD transplante e fazer a DARA de manutenção por completando 24 meses, no caso, né, que é limitado também o tempo, você pode economizar na lena. Então, essa é uma estratégia interessante também. Talvez os custos efetivos. Exatamente. Porque você não está deixando de fazer manutenção, entendeu? Então, aí você vai entrar naquela nuance de dizer, ó, eu não preciso fazer lena, porque eu economizo ela para depois, só que não vai ser com DARA o protocolo subsequente, vai ser com CAFIO, por exemplo, ou outra coisa. Mas isso é algo interessante. Legal, Edson. Obrigado. Comentário rápido. Por outro lado, a medida de doença residual nessa situação foi um pouco decepcionante. Eu esperava que a gente iria conseguir separar esse paciente, né, da ARA-VTD e o que necessitaria de manutenção ou não pela doença residual, mas, embora isso não tenha sido o objeto do estudo, eu fiquei um pouco decepcionado com essa análise. Nos surpreendeu também, a grosso modo, pode ser que ainda venha surpresa na frente para esse subgrupo de pacientes que fizeram DARA-VTD e o DARA de manutenção. Pode ser que isso aprofunde um pouco mais, né? Tem que esperar um pouquinho para poder ver se a doença residual mínima negativa vai se mostrar melhor nesse grupo, né? Se vai ter algum impacto, mas aparentemente não teve essa diferença realmente. Perfeito. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a todos. Agora, em especial, gostaria agora de agradecer a AstraZeneca perdão? E agradecer a Lili, ela está aqui do meu lado, ao apoio, e nós temos aqui um pequeno vídeo que a Astra preparou.
Boa noite a todos, então. Muito obrigado. Até semana que vem. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Obrigada. Boa noite.